A sua percepção vai ser tão forte que você vai enxergar o que está acontecendo lá. É simples assim, pessoal. É simples assim. Se você fizer essa lição de casa da forma que eu estou falando, você vai atingir os seus objetivos. Pessoal, libertar das cifras aqui é entre aspas. O conhecimento das cifras você já tem. Libertar é se libertar do papel. A gente não se liberta das cifras. A gente se liberta do visual. As cifras têm que estar dentro de você. Deixa uma tabelinha aí para eu ver o acorde tal de todos os tons. Posso ser sincero, pessoal, com vocês? Não vai nessa de baixar a tabelinha, de pegar a tabelinha. Vai na internet, pega a tabelinha. Sabe por quê? Você vai aprender muito superficialmente aquilo que você tem que ter profundidade no conhecimento. É diferente você, não, eu vou criar minha tabela. Porque quando você cria a sua tabela, você começa a colocar os acordes de cada tom, você mesmo fazendo isso. Sabe o que vai acontecer? Quando você chegar na 12ª tonalidade, que é o último tom, porque nós temos 12 tons, você já decorou tudo, porque aquilo tá bem aqui, ó. É maravilhoso isso. Quando a pessoa toca de ouvido, você tem que entender o seguinte: o ouvido não é algo que você aprende, uma mudança ali no interruptor que vai fazer com que você entenda tudo, não. O seu ouvido, ele fica bom a partir do momento que você trabalha com ele as referências que ele precisa. Quais são as referências para que seu ouvido não precise mais das cifras, não precise mais ter uma referência ali de um acorde ou de tom? A partir do momento que você coloca assim, não, eu quero me libertar das cifras, entre aspas, né? Porque as cifras sempre vão acompanhar você. Você tem que trabalhar as referências que vão fazer com que o seu ouvido realmente não precise, que não faça parte mais do seu mundo, aquela arte visual. Não, eu vou ver as cifras. O acorde é tal, tal. Não, o seu ouvido que vai ditar as regras. Só que para ele fazer isso, ele tem que ter o conhecimento. Inclusive, quero deixar recomendado o meu curso Piano e Teclado Completo, aonde nesse curso eu já estou fazendo o campo harmônico da menor harmônica, né? Que é essencial, é o campo harmônico menor mais utilizado para as músicas menores do que o relativo menor, pelo simples fato do quinto grau ser um acorde maior e não um acorde menor. Nesse curso você vai sair com um entendimento totalmente diferenciado. O link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Primeiro é melodia, nós trabalhamos melodia, depois nós trabalhamos o campo harmônico. Cada grau da escala a gente forma os acordes. Só que eu vou falar algo aqui para vocês muito importante. Somente com 3 acordes, a música que trabalha dentro de um centro tonal, ou seja, a maioria das músicas gospel, pessoal, apenas com 3 acordes você toca todas elas. Mas tem os acordes menores. Você vai entender que cada acorde maior tem o seu relativo menor. Imagine aqui, ó, cada escala maior tem também sua relativa menor. Então, a partir do momento que você sabe fazer uma escala de Dó maior, você também sabe fazer a escala de Lá menor. Você só vai mudar a fundamental, que você vai dar o start da escala, que você vai dar a partida da escala, ok? Isso é fundamental você entender. Então, quais são os graus mais importantes? Dentro de uma escala de Dó, e qualquer escala, aqui eu estou dando o exemplo em Dó para ficar claro para vocês, é o primeiro, o quarto e o quinto grau. Se eu for para Ré, é o primeiro, o quarto e o quinto grau. Se eu for para Dó sustenido, é o primeiro, o quarto e o quinto grau. Ok? Sempre vão ser o primeiro, quarto e quinto graus. Quer saber como você pode estudar online e ter resultados como aulas presenciais? Diferente de um curso, as minhas aulas são personalizadas. Para cada aluno, eu trabalho individualmente e semanalmente. Quer saber mais? Meu contato está aqui na descrição. Por que eu consigo tocar só com esses 3 acordes? Calma aí que eu vou falar ainda uma cereja do bolo que vai mudar a chave e eu vou mostrar isso exemplificando em 3 músicas, ok? Por que esses 3 acordes, eles realmente conseguem... Eu consigo fazer o acompanhamento de qualquer música, mesmo que tenha todos os acordes do campo harmônico. Porque esses 3 acordes contêm todas as notas da escala. Simplesmente isso.
Vem comigo. Eu vou pegar em outro tom para ficar fácil de vocês entenderem. Vou pegar aqui em Ré. O acorde de Ré, eu tenho 3 notas da escala. Ok? Que é o Ré, Fá sustenido e o Lá. Quando eu vou para o 4º grau, que é o acorde de Sol, o que eu acrescentei aqui de notas novas? Eu tenho o Sol e o Si. O Ré eu não vou contar porque já tem no acorde de Ré. Então só aqui, nesses 2 acordes, eu já tenho 5 notas da escala. E está faltando 2, né? Esses outros 2 estão no acorde 5. Vamos lá. Ré eu tenho 3, o Sol eu tenho 2, são 5. Agora faltam 2, porque a escala é formada por 7 notas. Vou para o Lá, que é o quê? O 5º acorde, né? É o 1, 4, 5 que nós estamos falando. Então é o acorde 5. Quais são as notas que faltavam? O Lá já tem Ré, então não conto. Dó sustenido e o Mi. Então, quando você faz o Ré, o Sol e o Lá, você está fazendo a escala maior, todas as notas da escala maior de Ré. Por isso que somente com esses 3 acordes você consegue tocar a música toda. Porque a melodia da música vai passar dentro da escala. E se você está fazendo um acorde que contém todas as notas da escala, esses 3 acordes contêm, você certamente vai tocar todas as músicas. Antigamente as músicas, os hinos, né, eram feitos com 3 acordes. Ah, mas eu vou tocar uma música que tem um acorde menor, tá em Ré, o tom tá em Ré, mas entra o Si menor, vai entrar um Mi menor. Esses acordes são relativos dos maiores, é exatamente o que eu falei para você na aula aqui. Isso é importante você entender. Se você está chegando agora no canal, comente, se inscreva, compartilhe, deixe seu like no vídeo, que você vai sair daqui com conhecimento muito importante para o seu desenvolvimento, para essa busca sua de querer fazer com que o seu ouvido comece a te guiar nas suas tocadas. Dentro desses acordes que eu acabei de falar, o acorde 1, o acorde 4 e o acorde 5, eles são as principais funções que nós temos harmônicas. E cada um deles, quando a gente fala de função, ele tem uma função, uma funcionalidade dentro do tom. O primeiro, que é o acorde tônico, e que aqui nós estamos falando em Ré, ele é um acorde de função tônico. Ele tem uma função de repouso. Ele traz uma sensação de estabilidade. O 4º acorde, ele tem uma sensação de afastamento. Isso é importante você saber, pessoal, porque o seu ouvido, quando você estiver ouvindo a música e você não quiser contar com as cifras, ou seja, enxergar as cifras para você entender o que está por detrás daquele som que você está ouvindo, você tem que entender isso. Você tem que trabalhar função. Qual que é a função do acorde? O primeiro, ele é de repouso. O 4º, ele é de afastamento. Ele afasta, ó. Vou fazer aqui uma progressão aqui, ó. Ré, Sol. Uma batida bem tranquila, ó. Ele afastou. Ó, repouso. Vou afastar. E o 5º? O 5º acorde, que é o acorde 5 aqui no caso, não é o acorde 5º, né? Mas nesse caso aqui, como a gente está trabalhando 1, 4, 5, vou chamar de acorde 5. Esse acorde 5, ele tem uma função de instabilidade. Enquanto o outro ele afasta, esse aqui ele fica instável, ele fica, tá vendo? Ele fica querendo ir para algum lugar. E qual que é o lugar que ele quer ir? Ele quer ir para o repouso, entendeu? Aí ele volta para o Ré. É importante você entender isso. Ó, Ré, bem repouso, bem tranquilo. Vou para o afastamento. Afastei. Vou para o 5º. Estabilidade, ó. Ele quer ir para algum lugar. Para quem que ele quer ir? Quer relaxar. Ele chega aqui e fica estressado, querendo ir para algum lugar. Aí ele relaxa.
Os outros acordes menores que fazem parte do campo harmônico são relativos a esse. Vou dar um exemplo agora, isso, porque é importante que você saiba não só que a harmonia ela tem esta função de repouso, afastamento e tensão, mas também entender que a melodia ela causa este efeito também. E como que nós vamos saber isso? Através de 3 músicas que eu vou passar aqui para vocês, que vocês vão prestar bastante atenção. A primeira delas que eu quero passar é Bendito Seja o Cordeiro. Eu vou fazer em Ré aqui, porque a gente sempre faz o tom, né, pegando ali a referência em Sol. Vamos fazer em Ré, né, para a gente mudar um pouquinho. Eu vou pegar aqui e vou fazer aqui, ó. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Olha, você percebe que a própria melodia ela tá puxando, ela puxou o afastamento e puxou o que tensão. Padecer. Parece aquele ponto de exclamação na frase, entende? Bem. Aí você veja que até na frase, né? Nas frases, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, ele mostra a forma expressiva que você está falando aquela frase, né? Ele traz essa expressão. Na música a gente precisa saber reconhecer isso, de forma que eu estou falando. Repouso, afastamento, tensão, resolução. Ok? Então quando você está tocando Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Não posso continuar mais aqui, eu tenho que ir para o repouso. Bendito seja. Aí sim. Você vai entendendo que a própria melodia ela vai causar, ela vai trazer dentro da frase essas inflexões, né? Essas funções que você já precisa entender na melodia para já trazer isso na sua harmonia. Olha que interessante, eu estou fazendo com 3 acordes, né? Se eu quiser jogar mais acordes, veja bem, ó. Dito seja o Cordeiro que na cruz. Você veja que na cruz é quando eu mudo para o acorde subdominante. E nesse caso aqui eu joguei mais do acordes. Dito seja o Cordeiro que na cruz. E na cruz aqui eu estou em Mi menor. Ora, lembra o que eu acabei de falar? Quando a gente faz Ir na Cruz, só tocando os 3 acordes, eu não estou em Sol, aí o Mi menor, ele é quem de Sol maior? Ele é o relativo menor. Percebe? Que você pode fazer essas substituições para deixar a música um pouquinho mais completa. O problema é você querer já decorar tudo. Calma. Se você conseguir trazer os 3 acordes principais de cada tonalidade, você já deu um grande avanço. Decore somente o 1, 4, 5. 1, 4, 5. Para você poder entender a função através somente desses acordes. Se você for querer entender a função já tocando todas as notas, todos os acordes que compõem o campo harmônico, você vai ficar muito confuso. Por exemplo, agora... confuso de você entender isso. Por quê? Apesar das funções estarem aqui implícitas, você não vai conseguir perceber de uma forma clara. Por quê?
as funções estão sendo substituídas pelas suas relativas. Por isso que é complicado você já pensar no campo harmônico. Então essa é uma dica importantíssima, pessoal. Você precisa saber a função dos 3 acordes principais de qualquer tom para você desenrolar o seu ouvido e começar a perceber qual acorde você joga. É isso. Percebe? Então, aprenda a tocar a música de uma forma simples, com 3 acordes, porque daí você vai estar ajudando o seu ouvido a compreender o que está por detrás de você identificar o acorde só ouvindo. Vou dar um outro exemplo e talvez eu pegue ainda nesse mesmo tom em Ré. Se não ficar ruim de eu cantar, vamos pegar aquela Rude Cruz. Fica grave pra mim. Rude Cruz, Seregi, Delundi, de... O que eu tô fazendo aqui? Eu tô afastando. Rude Cruz, Seregi, tá alicerçado aqui, tá no chão. Rude Cruz, Seregi, Delundi. Aqui é um afastamento. Se é afastamento, pessoal, qual o acorde que é? O acorde de 4º grau. Porque ele é o acorde de afastamento. Vamos ver. Rude Cruz, Seregi, Delundi, Fugi. E agora? Um emblema. É o acorde dominante, só pode ser ele. É o acorde daquela instabilidade que precisa voltar para o repouso. Em pleno de vergonha e dor. Relaxa. Mas eu amo estar, porque afastamento nela Jesus trouxe a vida. Você consegue perceber isso? Você vê que tanto essa música quanto a que eu toquei anteriormente, Bendito Seja o Cordeiro, que muitos chamam de Alvo Mais Que a Neve também, e essa Rude Cruz, ela vai fazendo os mesmos acordes, e somente com esses 3 acordes dá para você tocar a música inteira desse jeito. Bendito Seja o Cordeiro também. Vou passar mais uma para vocês entenderem. Vencear, né? Que é tocado nas ceias, né? Antigamente era tocado mais, hoje eu acho que tem outras músicas mais modernas, né? Que a pessoa utiliza sem ser essas mais tradicionais, ok? Vencear, vamos lá, eu vou fazer em Ré. Não sei se o tom vai ficar bom para mim. Deixa eu ver. Como que é? Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou. Manjar, eu tô afastando. Cristo já preparou, tá alicerçado. Um manjar, tá afastando. Qual que é o acorde? O Sol. Tu já nos preparou um manjar comprou, e agora nos convida a cear. Tem que relaxar, tem que voltar para o ponto de partida. Com celestial maná, tá? Sólido, que de graça. Você vê que a própria melodia ela tá mostrando que tá afastando. Vem faminto tua alma saciar. Aí resolve de novo. Vem faminto tu, que é aquele acorde de instabilidade, que é o dominante. Ele quer ir para algum lugar. E para quem
Qual que é o lugar que ele quer ir? Para o 1. O quinto sempre vai chamar o acorde 1. Entende? Então, com essas 3 músicas e você entendendo essas 3 funções harmônicas e começar a tocar essas 3 músicas bem simples, mas você pensando como funciona para cada letra, a forma do cantar, como entram esses acordes, você já percebendo o que é afastamento, o que é acorde instável, quando a melodia chega instável, que ela quer voltar para o começo, é muito importante. Eu sei, pessoal, muitas vezes as pessoas falam assim: deixa uma tabelinha aí para eu ver o acorde tal de todos os tons. Posso ser sincero, pessoal, com vocês? Não vai nessa de baixar a tabelinha, de pegar a tabelinha. Vai na internet, pega a tabelinha. Sabe por quê? Você vai aprender muito superficialmente aquilo que você tem que ter profundidade no conhecimento. Faça você... Agora, se você falar assim: eu tenho a minha tabela, mas você mesmo fez, aí é outro nível. Porque quando você faz a tabela, você desenvolve ali a habilidade. Eu vou fazer a tabela de todos os acordes maiores, os principais, o tônico, subdominante e dominante de todos os tons. Quando você faz isso, pessoal, aquilo que está lá no papel, na tabela, que você ia pegar superficialmente, ele vem com uma profundidade da aplicação. Eu me lembro quando eu estava na escola e eu estudava um texto que a gente longo e que fosse preciso de repente fazer o resumo ou trazer ali como uma redação. Qual era a forma que eu utilizava e que eu via do nada, foi só eu fazer e eu entendi que ficou muito melhor o texto na minha mente, a história, o fato ficava muito mais interiorizada. Sabe quando era? Quando eu escrevia. Não só quando eu lia. Quando eu pegava o texto e lia, eu entendia algumas coisas. Dava para fazer uma redação? Dava para fazer um resumo? Dava. Mas quando eu escrevia, pessoal, aí eu tinha muito mais conteúdo afixado em minha memória do que eu somente lendo. Por isso que eu falo, se você quer pegar uma tabelinha que você vai baixar, você vai pegar aquilo como algo raso. Não que a tabela vai estar errada, a tabela vai estar ok, mas você vai pegar de forma muito raso. É diferente você pegar uma tabelinha, olhar, e é diferente você, não, eu vou criar minha tabela. Porque quando você cria a sua tabela, você começa a colocar os acordes de cada tom, você mesmo fazendo isso, sabe o que vai acontecer? Quando você chegar na 12ª tonalidade, que é o último tom, porque nós temos 12 tons, ok? Você já decorou tudo. Porque aquilo está bem aqui, ó. Você não vai necessitar de olhar sempre para entender qual que é o acorde, quais são os acordes. Você não vai precisar, porque você mesmo construiu sua tabela. Então tá tudo aqui na sua mente, pessoal. Entenda isso. É maravilhoso isso. Eu vou dar um exemplo por mim. Quando eu pego uma música que eu não conheça e de repente você está num lugar, não necessariamente sempre você vai... isso é um fato que eu vou dizer a você. Não vou iludir você. Você chega num lugar para tocar. Aí a pessoa, eu vou tocar música tal, mas você não conhece. Como é que o seu ouvido vai te ajudar com aquilo que você não conhece? Se você não conhece a música, se você não conhece a melodia, você não vai tocar. Mas só que a galera fala assim, não, mas eu tenho as cifras aí. Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que olhar as cifras e tocar em cima das cifras. Beleza, você vai se sair bem ali, tocou, leu, pá, tranquilo. Se você souber que você no futuro vai tocar aquela música novamente,
Isso aconteceu muito comigo. Às vezes eu pegava lá na cifra, pá. Aí tocava, beleza. Aí, nós vamos tocar aquela música, lembra? Poxa, lembro que a gente tocou, mas eu não lembro os acordes. Eu tinha que ver a cifra, por quê? A forma que eu aprendi foi lendo. Então, para eu tocar aquela música, era somente lendo. Que louco isso. O que eu fazia para eu poder ter aquilo interiorizado? Eu vou parar e vou fazer o trampo de estudar e perceber a qualidade de cada acorde em cima da melodia. Porque se eu já toquei a música uma vez, duas, três, eu já sei mais ou menos como funciona a melodia. Então eu tenho que deixar o papel de lado, tirar cifras e começar a tocar sem cifras. Aí quando eu fazia esse trabalho, que é um trabalho que ninguém pode fazer por mim, livro nenhum, professor nenhum, método nenhum pode fazer isso por você. É você mesmo que tem que fazer isso por você. Daí eu falei, eu vou começar a fazer isso. Comecei a mapear os acordes, entendendo ali o tempo, e não escrevi. Porque já estava escrito, mas eu fui pegando aqui, porque eu fui fazendo esse trampo. A música, ela começa a fazer parte de você. Aquilo começa a fazer parte da sua intuição. Aí sabe o que acaba acontecendo? Você viu que eu toquei 3 músicas aqui? Foram 3 músicas gospel. Poderia ser qualquer estilo musical. Cantigas de roda, música de Natal. Podia ser qualquer outro estilo. Mas aqui eu usei 3 gospel. Percebeu que eu toquei as 3 e eu utilizei o mesmo tom e utilizei a mesma forma harmônica, ou seja, as músicas se repetem. Esse é o grande barato de você tocar, pessoal. E de você até decorar o que você está fazendo, porque as músicas se repetem. Eu dei 3 exemplos aqui, fazendo a mesma passagem. 1, 4, 5. Uma hora, uma vai para 1, 4, 5. Outra hora vai para 1, 6, 2, 5. E essas músicas vão se repetindo. E conforme você vai fazendo isso, tirando sem olhar a cifra, ou a princípio pegando pela cifra porque você não conhece, e depois trazer isso para dentro, para interiorizar a harmonia, você vai começar a ouvir a música. Aí você vai colocar assim, poxa, deixa eu ver essa música, eu preciso tirar essa música para tocar na minha igreja. É uma música que eu não conheço. Deixa eu colocar aí. Aí você começa já a identificar o que está acontecendo na música. Fala, caramba, mano. Olha a música, tá em sol, foi pro dó. Olha aqui, ela foi para lá menor, fez o ré maior, foi pro sol. Você começa já a identificar por quê. Você fez tanto trampo de evitar olhar no papel e fazer essa matemática que vai dar ali um trabalho a princípio, mas depois isso vai ficar natural, vai ficar intuitivo, que você já começa a ver isso nas músicas. Só assim você vai poder falar, eu me libertei das cifras. Pessoal, libertar das cifras aqui é entre aspas. O conhecimento das cifras você já tem. Libertar é se libertar do papel. A gente não se liberta das cifras. A gente se liberta do papel. Daquilo que está lá, que você vai ter que ficar visual. A gente se liberta do visual. As cifras têm que estar dentro de você. As escalas têm que estar dentro de você. O campo harmônico tem que estar dentro de você. Mas a princípio, estude as 3 principais categorias dos acordes. Tônico, subdominante, dominante. Faça isso em todos os tons. Procure tocar essas 3 músicas, um exercício excelente, tocando ela nas 12 tonalidades, igual eu fiz aqui, Faça nas 12 tonalidades. Você não sabe o quanto o seu ouvido vai começar a fazer o quê? Identificar o acorde 1, subdominante e dominante. Como isso, Natu? Como é que eu percebo aí o acorde tônico? Qualquer música que você ouvir que passeou por esses 3 acordes, você já vai começar a identificar nas músicas. Você vai começar a ouvir e falar, peraí, eu já manjo aqui. Entende? O próximo passo
Depois que você deixou isso claro para o seu ouvido começar a identificar isso daí nas músicas, aí você vai começar a trabalhar os acordes que são relação. São os relativos menores. Quais são os relativos menores aqui? Vem comigo. Estou em Ré, né? A gente está trabalhando no tom de Ré. O relativo menor de Ré é o Si menor. Beleza? Depois nós vamos para o Sol. O relativo menor de Sol é o Mi menor. Depois nós temos aquele acorde instável, que é o Lá. O relativo menor de Lá é o Fá sustenido menor. Nessa ideia aqui você já aprendeu mais 3 acordes. Só que esses 3 acordes que você aprendeu, aqui vai uma atenção importante. Esses 3 acordes que você aprendeu, eles são relativos. E olha que interessante, só aqui você já matou a charada praticamente do campo harmônico inteiro. Por quê? Porque você já está fazendo 6 acordes, o campo harmônico tem 7. E quer que eu diga mais? O 7º acorde quase nunca é usado, porque é um acorde diminuto. Dificilmente a gente usa o acorde diminuto para tocar essas músicas, né? A não ser quando você queira fazer um 2, 5, 1 menor, aí você usa o 2, né? Por exemplo, uma primeira música que me veio na minha cabeça aqui, Estrela da Manhã. És a nossa estrela da manhã. Aqui é o 2, 5, 1 menor de Lá menor. Aí você usa o Si diminuto, que faz parte aqui, é o 7º grau de Dó. Ok? Ah, Renato, mas você tocou... Nós estamos dando um exemplo em Ré, vamos dar o exemplo. Eu dei o exemplo em Dó, vamos fazer o exemplo em Ré. Aí, eu não vou aprender agora trabalhar com os acordes secundários. Qual que é o foco nesse primeiro momento? Trabalhar o meu ouvido para me libertar das cifras, para não olhar cifras. Tranquilo, né? Então você não vai se preocupar com esses acordes que vão trazer acréscimo, não. Então, pensa comigo, você já matou mais 3 acordes, você já está fazendo o campo harmônico inteiro, pessoal. Tá tranquilo. Agora, para você trazer isso para os próximos tons e começar a perceber agora essa função harmônica, começar a ouvir essa função harmônica que acontece dentro das músicas, ok? Partindo disso, para nós já encerrarmos por aqui, você vai fazer o seguinte, você vai aprender progressões harmônicas que são extraídas das próprias músicas. Por exemplo, vou pegar aqui em Ré. Ré, Lá, Si menor, aqui já está entrando um acorde novo. Estou fazendo o Ré indo para o 5º grau. Veja que agora o Ré não foi para o 4º. Aqui a música pediu que fosse ao 5º. Aí vou ir para o 6º grau, que tem a função, né, de tônico, que é o Si menor, ou seja, o relativo de Ré. E fez o 4º grau aqui. Ó. O 4º grau está entrando por último agora. Olha lá. O que você vai fazer? Vai praticar isso aqui em todos os tons. Pessoal, quero me libertar da cifra. Pensa que apertou um botão e já resolveu o problema? Não, é trampo. É trabalhar e eu estou dando a forma, o caminho para você que você deve percorrer para que você chegue e automatize isso de fato. Depois que você fez aqui, ó, indo para o 5º grau, você vai fazer indo para o 4º, só que diferente, ó. Olha que interessante, eu estou fazendo os mesmos acordes, tem até o Si menor aqui na parada. Só que agora eu estou saindo do 1, 4, 6º, 5. 1, 4, 6º, 5. Qual foi o primeiro, o anterior? 1, 5, 6º, 4. É o que acontece nas músicas. As músicas têm esses saltos. Aí você pratica em todos os tons também.
Quando você praticar isso em todos os tons, lembra que eu falei do texto? Quando a gente escreve, você absorve total o que você está tocando. Você vai ver que quando você ouvir essa progressão nas músicas, você já vai identificar. Pô, você estudou isso, você praticou, seu ouvido ouviu você tocando. Não tem como você não perceber isso. O ouvido da gente, pessoal, ele só percebe e só tem como referência aquilo que você já tocou, que você já praticou, que você já estudou. Seu ouvido não vai conseguir enxergar, vamos dizer assim, coisas que você não viu ainda, não estudou ainda. Não. Ele vai enxergar, né, coisas que você está estudando, está expondo ele a ouvir. Essa que é a ideia. Aí você vai estudar uma outra progressão. Qual que é a outra progressão? Eu estou saindo de Ré e indo pro Lá. Só que o Lá, ao invés de eu fazer aqui indo pro quinto, ó, igual a gente fez, é a mesma progressão, ó. Ré é o quinto, o sexto e o 1. Aqui eu tô indo para o quinto com baixo na terça. Acontece muito. Só que com música mais lenta. Com músicas lentas acontece muito. Ao invés de ir para o quinto, que ele fica pesado, você jogar a terça no baixo. Aí você sai do Ré, Lá com baixo em Dó sustenido. Terça de Lá, né? Olha que importante isso. E aí você vai trabalhando outras. Essa aqui foi uma caída, né? Foi algo descendente, que pode até durar mais que isso. Veja lá, ó. Quinto, sexto. O sexto com baixo em Lá. Quarto, posso fazer uma caída aqui ainda. Segundo, vou pro quinto. É outra progressão que acontece muito nas músicas. É uma dica aí para você, trabalhe também em todos os tons. E tem também a forma ascendente, por exemplo. Como eu fiz lá o Bendito Seja o Cordeiro. Sexto. Ó, vou pro quinto com baixo na terça. Resolvo. Ou seja, estava na terça, eu joguei na fundamental. Você percebe? Quando você vai estudando, eu estou trabalhando com as progressões harmônicas, ou seja, eu estou trabalhando com pedacinhos de músicas, de várias músicas. Aí você trabalha descendente, trabalha ascendente, trabalha esses saltos que eu acabei de passar, meu. Quando você começar a ouvir isso nas músicas, eu falo, meu, eu já estou vendo tudo. Eu tô vendo. Você é tão forte, a sua percepção vai ser tão forte que você vai enxergar o que está acontecendo lá. É simples assim, pessoal. É simples assim. Se você fizer essa lição de casa da forma que eu estou falando, entendeu? Não tiver preguiça, você vai atingir os seus objetivos. Tenha certeza, esteja certo disso. Não há um trabalho que você não se dedique que você não venha tirar resultados dele. E resultados satisfatórios. Aquilo que exatamente você busca e precisa. Agora, se você não tem tempo, aí é outro papo. Por isso que existem aqueles que se destacam fazendo a mesma coisa que outros. Só que por que esses se destacaram? Porque esse aqui aplicou mais tempo, teve mais investimento ali do tempo, do trabalho de transposição, de matemático com os acordes. E o outro não. O outro treinou do jeito que dava, no tempo que sobrava. Não trabalhou muito essa coisa matemática, pegou uma tabela já pronta. Percebe a diferença? Quem foi guerreiro chegou até o final, comente aqui, pessoal. Eu sempre respondo vocês
Eu fui até o final, eu quero poder te cumprimentar aqui nos comentários e vou entender que você não é um consumidor de conteúdo raso, você busca coisas profundas para o seu entendimento. Imprescindível. Vou deixar recomendado esse vídeo aqui, ó. Vai maratonando aqui no canal, porque cada aula aqui são profundas e vão trazer resultados importantes para o seu desenvolvimento no teclado e no piano. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, e para cima dele.